hoje eu tô aqui para contar para vocês que eu descobri um nódulo do lado direito, aqui embaixo, na axila. O lado direito, eu tinha feito a cirurgia, eu fiz a cirurgia do lado esquerdo, né? Eu tive câncer de mama do lado esquerdo. Isso me levou a pensar no medo que a gente tem cada vez que a gente faz os exames de controle. Vamos falar sobre isso? Pois é, a história do nódulo é a seguinte: eu estava de um dia para o outro, estava tomando banho e do nada eu fui me lavar e senti esse caroço debaixo da axila, bem aqui, embaixo da axila. E já fiquei preocupada, né? Já fiquei bastante preocupada, para dizer a verdade. E aí, por que eu fiquei mais preocupada ainda? Porque eu não fiz os exames de controle na época em que eu deveria fazer por conta da pandemia. Eles suspenderam todos os exames. A única coisa que eu fiz foi uma ultrassonografia, e isso foi em abril que eu fiz essa ultrassonografia. Nós estamos em agosto e eu não pude fazer a mamografia e também não pude fazer os exames de sangue. Na ultrassonografia deu tudo ok. Mas eu já tenho a experiência anterior, já contei isso para vocês neste vídeo aqui, que na minha mamografia e na minha ultrassonografia que eu fiz no Brasil, em 2018, tinha apresentado um nódulo que não tinha sido considerado como um nódulo altamente suspeito. Eu só descobri o câncer porque eu insisti em fazer a punção. E aí o médico concordou para que eu ficasse tranquila e havia ali debaixo do meu braço uma metástase. Não só eu tinha já um tumor maligno, como eu tinha também já uma metástase. E por isso eu fiquei preocupada, bastante preocupada agora, percebe? Porque tudo isso voltou na minha cabeça. Aí eu mandei um e-mail para o médico, ele me respondeu, foi muito solícito, o médico de Careji, e eles marcaram uma consulta para mim já no dia seguinte. Fui até lá, ele examinou, verificou que realmente tinha um caroço debaixo do meu braço direito. E ele me encaminhou com urgência para fazer a ultrassonografia e a mamografia. Na mamografia você não tem o resultado na hora, você nem conversa, né? Você faz a mamografia, a pessoa fala, tá, então tchau, e vai, a médica que faz sai da sala. Aí eu fui para fazer a ultrassonografia, e aí o médico que fez a ultrassonografia, eu falei para ele que eu estava preocupada e tal, e aí ele foi me falando, olha, tá aqui o nódulo, realmente tem um nódulo aqui, tem uma inflamação em volta deste nódulo e tal, mas ele não tem características malignas. Vamos fazer uma outra ultrassonografia daqui a 3 meses. Nesse meio tempo, eu já tinha conseguido fazer os exames de sangue. Então eu fui essa semana agora, eu fui pegar o resultado dos exames de sangue. Deu tudo normal. Mas isso não me convence, porque no Brasil o meu exame de sangue também deu tudo normal. Eu nunca tive os marcadores, sabe? Aqueles CA, aqueles marcadores que determinam células cancerígenas no sangue. Nos meus exames, mesmo quando eu estava com câncer, nunca apareceu, deu sempre normal. Então existem casos que acontece isso, o que não é bom, porque se aquilo aparece no sangue, dá um alerta, se não aparece, né? Então, mas é o meu caso, não aparece. Os meus marcadores aí não funcionam. E, bem, eu estou tranquila agora, eu vou fazer o controle novamente daqui a 3 meses, aí eu não vou mais fazer mamografia, vou fazer só ultrassom. Eu percebi que esse carocinho já diminuiu, mas eu vou fazer novamente daqui a 3 meses e vou pedir para fazer a punção se ele ainda estiver lá. Eu vou pedir para fazer a punção.
Eu não vou ficar esperando que o médico diga, não, não é nada, daqui a mais 3 meses. Não. Se o carocinho ainda estiver lá, eu vou fazer a punção. Então isso me levou a pensar no medo que a gente tem dos exames de controle, mas também alguns relatos que eu tenho recebido de pessoas que dizem, ai meu Deus, amanhã eu vou precisar fazer os exames de controle, reza por mim, ore por mim, ai meu Deus, eu nem consegui dormir essa noite, faz uma semana que eu não estou dormindo porque eu vou ter que fazer os exames de controle. Então, eu gostaria de falar com você sobre isso, porque veja só, depois que eu fui lá, eu fiz esse ultrassom e ficou resolvido que daqui a 3 meses eu vou voltar, e depois que eu fiz os exames de sangue e tal, eu parei e me controlei emocionalmente. Eu decidi que eu não ia ficar apavorada, eu realmente não ia me deixar dominar pelo medo. Isso foi uma decisão que eu tomei, gente. E é tudo questão disso, é uma questão de decisão, uma questão de você decidir que não vai se deixar levar pelo medo. Sabe por quê? Porque, pensa bem, todos nós, quando nós acordamos de manhã com câncer ou sem câncer, nós estamos correndo um risco. Nós estamos correndo o risco de ter um dia feliz, de ter um dia triste, de viver, de morrer, de ter decepções, de ficar doentes, descobrir uma doença no nosso corpo que a gente nem sabia que tinha. Ou seja, nós estamos aqui nesse jogo da vida, né? A vida é um jogo, nós estamos aqui neste planeta, desde o momento que a gente nasce, a gente não tem nada, um manualzinho com todo o roteiro do que vai acontecer na nossa vida. Então, essa doença, o câncer, ela não pode ter este poder de nos escravizar por meio do medo, né? Eu decidi que isso não vai acontecer comigo, tá? E eu acho que você pode fazer o mesmo. Eu tenho certeza que você pode fazer o mesmo. Só que você tem que decidir isso. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que ser mais forte do que o medo. Eu sei que o medo existe, ele faz parte da nossa vida, nós somos seres humanos, ele faz parte da nossa vida e o medo existe até para nos proteger. Veja só, se eu não tivesse medo de estar com câncer, eu não ia ter pedido para o médico para fazer uma punção. Eu ia ficar bem tranquila, despreocupada, viria para a Itália e quando eu viesse a descobrir, provavelmente seria tarde demais. Então o medo ele pode ser útil, mas o medo para mim, na minha cabeça, é como o dinheiro. A gente tem que saber usar, a gente tem que usar essas ferramentas e não deixar com que essas ferramentas nos usem. Que o medo pode ser uma ferramenta de sobrevivência. Assim como o dinheiro é uma ferramenta de sobrevivência, de conforto, né? Mas você não pode ser escrava dele, porque senão aí perde todo o sentido de ser, né? Todo o sentido de você ganhar dinheiro. Se você vive por ele, se escraviza, você não consegue aproveitar o dinheiro. Então, invertem-se os papéis. A mesma coisa o medo. Então, eu quero convidar você a fazer essa reflexão, sabe? Decida que você é mais forte que o medo. O medo existe, mas ele deve existir no limite da nossa preocupação com o nosso bem-estar e não nos atormentar, não fazer com que a gente perca o sono, que a gente não durma direito, que a gente entre em depressão, sabe? O medo não pode ter todo esse poder na nossa vida. A cada 6 meses eu tenho que fazer os exames de controle. E é uma coisa boa, que bom que existem esses exames de controle, porque numa época passada, há muitos anos, as mulheres não tinham esse privilégio. Tá? As mulheres muitas vezes nem ficavam sabendo que estavam com câncer, morriam, sofriam demais, passavam dores horríveis, morriam e ninguém sabia do que era, porque não tinha esse recurso que tem hoje, né? Elas não tinham esta estrutura médica que nós temos hoje. Então nós somos privilegiadas, só que nós temos que estar atentas.
Temos que estar atentas, por exemplo, como eu disse para vocês, eu vou lá refazer a minha ultrassonografia. Se esse nódulo ainda estiver ali, eu vou querer fazer uma punção. É um direito que eu tenho, entende? Eu não tenho que ficar com vergonha e nem com medo de pedir isso para o médico, porque o corpo é meu e a vida é minha. Eu tenho que prezar pela minha vida. E eu tenho que prezar pela minha vida, inclusive no sentido de ter qualidade de vida. Então, o que você pode fazer para superar o medo, entendeu? Para dar a volta no medo? Você pode. Eu fiz esse exercício, funcionou super bem comigo antes de fazer a cirurgia, que eu estava naquela expectativa de fazer a cirurgia, queria fazer no mesmo dia, só que as coisas não acontecem assim, né? Passei um dia, eu falei assim, o seguinte, eu acordei e pensei assim, eu vou substituir cada pensamento negativo que eu tiver, eu vou fazer esse exercício de, na hora, cortar aquele pensamento negativo e substituí-lo por um pensamento positivo. Eu fiz isso o dia todo, porque os pensamentos negativos vinham, sabe? Eu estava com aquela coisa crescendo no meu corpo, eu estava morrendo de medo, aquilo lá eu queria tirar naquela hora, naquele dia, não podia, tinha que esperar exame, tinha que esperar consulta, tinha que esperar data para fazer cirurgia, tinha fila de espera. Então, né, você sabe muito bem quais são os pensamentos que vêm na cabeça da gente. E eu decidi fazer aquilo. Por um dia inteiro eu fiz isso. Gente, isso funcionou demais e aí eu continuei fazendo. No outro dia também, no outro também. Substituir, sabe? Um pensamento negativo que geralmente não tem fundamento, porque vamos ser práticas. Foi isso que eu pensei, eu tenho que ser prática. Eu não tenho que ficar me apavorando, ficar histérica, morrendo de medo de tudo, achando que eu vou morrer, que eu sou uma vítima, porque comigo. O que vai adiantar isso? Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada, só vai piorar inclusive a minha imunidade, meu sistema imunitário. Então, só vai me prejudicar, coisa que eu não quero. Então eu fiz esse exercício e comecei a ter um equilíbrio e comecei a pensar em outras coisas, né? Não só naquela doença, comecei a pensar em outras coisas também, porque a vida continua. Comecei a pensar no master, no mestrado que eu estava fazendo, né, que eu tinha trabalhos para fazer que eu tinha parado, então eu continuei, me dediquei, comecei a estudar, porque aí você ocupa a sua cabeça com outras coisas também, e você se preocupa só na medida certa, na medida em que você vai cuidar do seu corpo, sabe? O suficiente para você se cuidar e não para você ser dominada pelo pânico, pela histeria, pelo medo, sabe? Passar a vida apavorada, gente, ninguém merece. É tão ruim quanto a doença. Então, não permita que isso aconteça com você. Eu estou cuidando da minha alimentação, eu estou fazendo alongamento todos os dias, como eu falei no vídeo sobre os exercícios, que são importantes a gente fazer. E nós vou gravar também um outro vídeo específico sobre alimentação, vou falar bastante sobre isso, tá? Sobre a questão da alimentação. E faço exercícios, eu caminho, eu estou fazendo a minha parte, como todo mundo deve fazer todos os dias, todas as pessoas. Né? Não é só câncer que é doença, gente, não é só câncer que mata. Câncer não é a única doença da face da Terra. Né? Assim como o Covid também não é, que agora parece que todo mundo só morre de Covid. Né? Então, não vamos deixar que esse estigma, que esse tabu em torno dessa doença tome conta do nosso emocional, do nosso psicológico e nos transforme numa pessoa amedrontada, acuada, triste, amarga, depressiva. Não faça isso, não permita que isso aconteça com você. Você tem força para dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos, tá bom? Nós vamos voltar a falar sobre isso, porque isso é muito importante, a parte psicológica é super importante. Eu sei que no começo a gente se sente muito fragilizada, a gente fica perdida, sem chão, mas nós vamos recuperando
para ir voltando a ser o que a gente era, ou até melhor. Hoje eu me sinto mais forte até do que eu era, me sinto mais consciente da vida do que eu era. Então, para que isso acontecesse, eu precisei ter disciplina, eu precisei fazer a minha parte, eu precisei querer, decidir não deixar a doença me botar lá embaixo, tá bom? Porque eu não mereço, eu mereço ser feliz. Não vai ser uma doença que vai me fazer morrer em vida, né? Eu vou aproveitar cada dia da minha vida da melhor maneira possível. Se um dia eu levantar e não quiser fazer nada, sabe? Simples, não é porque eu estou deprimida, é porque eu não quero fazer nada. Eu vou aproveitar aquele dia no meu sofá, no meu celular, ou lendo, ou assistindo a um filme. Não importa, eu não vou fazer nada e não vou ter culpa por isso. E não vou me sentir coitada e nem vou ficar achando que eu estou doente por isso. Porque faz parte da vida, entende? Então é isso, era esse o recado que eu queria te deixar hoje. E eu quero que você comente aqui, tá? Se você tem medo dos seus exames de controle e como é que você reagiu, como é que você tem reagido ao diagnóstico de câncer, tá bom? Vamos trocar ideias, eu também vou deixar meu e-mail aqui, caso você queira me mandar seu relato de maneira privada, eu vou deixar o meu e-mail aqui também. Eu quero te pedir, por favor, para que você compartilhe este vídeo, tá bom? Eu imagino que você já seja inscrita aqui no canal, né, porque você está aqui. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se para que você receba os outros vídeos que eu estou postando aqui. Eu tenho postado pouco, mas eu estou voltando. Eu estou indo e voltando sempre, né? Mas eu só posto quando eu tenho algo a dizer. E eu estou gravando uma série agora de vídeos para deixar já programado para vocês, porque eu tenho um outro canal chamado Professora Tânia Neves e eu me dedico também a ele, por isso que eu não gravo vídeos aqui todos os dias, eu não tenho tempo para isso, gente, eu faço várias coisas, minha vida continua, não é que eu tô parada, que o câncer fez eu parar a minha vida, não, tem muita coisa para fazer, tá? Então eu quero trocar essas ideias com você e eu quero que você me diga qual é a sua dor, porque aí nós vamos discutir aqui, nós vamos falar sobre ela. Quero que você me diga como é que você reagiu, como é que você tem reagido, como é que você tem se ajudado a superar esse medo, essa notícia bomba que cai na cabeça da gente, tá bom? Então um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.